Está no ar, o Alho em Foco. Aqui é informação e conteúdo para o agricultor brasileiro. Segura, produtor! Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Alho em Foco. E eu sou o Rafael Jorge Corsino, sou produtor rural, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Alho. E hoje nós estamos recebendo aqui dois grandes amigos, parceiros, né? Professor Maguinho, professor José Magno Queiroz Luz, mais conhecido como Maguinho, que é da Universidade Federal de Uberlândia, né, professor? Sim. E também o nosso amigo, chefe adjunto de pesquisa da Embrapa Hortaliças, o Flávio Fernandes. E é bom sempre relembrar, né, que a Embrapa é uma grande parceira da ANAPA. Há muitos anos a gente desenvolve trabalhos, pesquisas, né, e para ajudar os produtores de hortaliças do Brasil. E antes de iniciarmos, né, eu gostaria de aproveitar esse momento e pedir para que os nossos convidados, né, pudessem se apresentar. Professor Maguinho, começando por você. Obrigado, Rafael. Olá, Flávio, pela oportunidade de participar desse podcast, né? Para a gente é uma honra, né? E eu sou da Universidade Federal de Uberlândia, sou professor e pesquisador na área de hortaliças, olericultura, e eu diria que hoje a hortaliça que eu mais trabalho é o alho, né? Isso para mim é um motivo de um orgulho, porque é uma cadeia importante, né, que tem crescido muito e que naturalmente demanda que nós, os colegas da Embrapa e de outras instituições, façam pesquisa, né? E a gente tem tido bastante apoio de vocês, da ANAPA, e seremos sempre muito gratos. Vamos conversar um pouco hoje aqui, né, sobre algumas dessas pesquisas, né? Obrigado, professor Maguinho. E diretamente passar a palavra para que o nosso amigo Flávio possa se apresentar também, um grande parceiro nosso. Obrigado, Rafael. Prazer estar aqui com você, estar com o professor Maguinho aqui, né? Eu trabalho na Embrapa Hortaliças, sou pesquisador da área de cultivo protegido de sistemas sem solo, mas atuo agora, nesse momento, como chefe de pesquisa. E para a nossa unidade, para a Embrapa Hortaliças, né, o alho é uma cultura de máxima relevância, né? A gente há muitos anos tem programas ligados ao alho, tem o programa de alho livre de vírus e andamentos em outras pesquisas também na área de fitossanidade, e temos um olhar de nos integrarmos cada vez mais ao setor produtivo via ANAPA, justamente para compor novas frentes de pesquisa e fazendo parcerias através de vocês também com as universidades e outros institutos. Muito obrigado, Flávio. Fazendo um breve relato aqui para conhecimento de todos que nos acompanham aqui, a cultura do alho é uma cultura muito cara, né? Os custos durante o período da pandemia ele exacerbou em todos os sentidos, né? Desde o custo de óleo diesel, insumos, tanto fertilizante quanto os defensivos. E então é uma cultura extremamente artesanal. O alho é uma cultura que ainda não tem máquinas para plantar, né? E muito menos para fazer a limpeza do alho depois de colhido. Então é bastante manual. E por ser uma cultura com essas características, né, que usa muita mão de obra, ela é uma cultura bastante cara. Nós temos cerca de 30% de semente e mais outros 35%, 40% de mão de obra, e os outros custos aí completando 100%. Então nós temos um grande desafio hoje, professor Maguinho, que é o custo de produção, né? Esse custo de produção ao redor de 200 mil, e a gente não tendo como usar assim, máquinas para complementar a questão da mão de obra, que cada vez tem ficado mais escassa, né? Então, assim, a pergunta, professor, o que a gente pode fazer para tentar abaixar esse custo de produção que tanto nos deixa aflitos, né? Não é muito fácil, mas, bom, eu acredito que alguns caminhos existem. Alguns caminhos a serem percorridos, talvez de médio, curto, longo prazo, né? Bom, vamos lá.
Entre os insumos que vocês usam estão fertilizantes. Esse é caro, né? Tem muito vínculo, muito vinculado a quanto que está a questão do câmbio, né? Porque a maioria da matéria-prima é importada, etc. Eu acredito, assim, que pesquisas estão vindo, né? E que vocês talvez consigam usar menos do que usa hoje. A gente acredita que talvez tenha... A palavra não é boa, mas eu acho que é melhor para explicar. Talvez exista hoje um exagero. Eu trabalho muito com batata também. Eu costumo dizer que na adubação o alho está vivendo o que a batata viveu há 10, 15 anos atrás, que também era muito isso, adubações meio pesadas. E aí vieram pesquisas e práticas mesmo do produtor, e hoje a gente vê que são adubações menores e com produtividades iguais ou até maiores que aquela época. Eu acho que o alho está vivendo um pouco isso e é difícil para eu, como pesquisador, para o Flávio, a gente falar, não, está errado, aduba menos, mas eu acho que esse é um insumo que Pesa muito, né? Pesa e merece uma atenção nesse sentido, que eu acho que talvez no curto ou médio prazo, vocês diminuíram alguma coisa, o manejo... Hoje tem muito a questão de biológicos, tem adubação verde, tem coisas que vêm, acho que para agregar, que talvez esse custo. Bom, esse é um. Podemos depois conversar mais sobre isso. Mão de obra. Eu costumo dizer na sala de aula e vou dizer aqui também. Pode ser uma utopia minha. A ANAP, das associações que eu conheço, se não for é uma das mais organizadas. E vocês têm um poder que talvez não... Desculpa, não é a melhor forma de dizer, mas talvez vocês não estão sabendo usar. Então, onde eu quero chegar? Por que o alho tem que ser vendido com a casquinha limpinha, branquinha, que um consumidor, que aí vale mais, por isso que o mercado exige isso de vocês. E qual é a ação que a dona de casa, o consumidor, a primeira que ele faz em casa? Descascar. Então você paga pessoas, que eu já vi N vezes, né, nas propriedades de vocês, de outros, pessoal lá toaletando, né? Centenas, dezenas de pessoas, geralmente senhoras, ali, tirando casquinha suja. E aí, se não ficar pelo menos uma, seu alho é depreciado. Porque aí ele mostra os dentes, né? Aquela questão. Assim, quem está exigindo isso? É um varejo, alguém, um atacadista. Mas vocês... Assim, eu posso estar sendo utópico, mas vocês deviam chamar essa turma para conversar. Falar assim, olha, por que não vender um alho com a casquinha levemente suja? Que não é terra, não é barro, não é uma batata que daria até para vender escovada, né, que a turma fala. Mas esquece, vamos lavar, tudo bem. Mas não é um troço que tá com barro, tá com sujeiras porque curou ali com terra, mas não é nada, sabe? Isso eu acho que só aí... Imagina, eu não sei que valor, mas você sabe melhor do que sabe. Imagina ali o tanto de gente que você tiraria da necessidade de ficar. Hoje estima de 7 a 10 reais para você limpar uma caixa de alho. Então, assim, posso ser uma maluquice minha, né? Mas eu acho que vocês têm poder de pelo menos jogar isso numa mesa de conversação com esse pessoal, com quem compra. Fala, mas por que precisa ser tão limpinho assim? Eu fico assim... Eu vejo no mercado consumidor, num supermercado, as pessoas quebram a casca para ver se o alho tá roxo, se tá bonito. Quer dizer, o que adiantou vocês? Bom, esse é uma questão, um ponto que eu acho... A batata também era vendida toda suja, né? A partir do momento que começaram, um lavou, o outro lavou, o supermercado e o consumidor gostaram da ideia... E, quer dizer, deprecia mais a banca dela. A pós-colheita, né? A pós-colheita da batata, quando você lava, deprecia muito mais. Ela acaba perdendo mais rapidamente, né? E o mercado aceitou e hoje não compra batata, né? Mas tudo bem. Mas eu vejo na batata uma coisa muito menos... existe a BBA, associação boa, forte também. E é a máquina que faz, né? No caso da batata, e é máquina, é outra história. Mas vocês... E eu acho que se tiver uma distância, eu acho que vocês têm uma distância muito mais curta para tentar impor isso de alguma forma, ou não sei se existe essa palavra, desimpor, né? Tirar essa necessidade. Eu acho que isso aí é outro ponto, né?
voltando à pergunta, onde poderia atacar para diminuir o custo? Outra é que eu acho, assim, máquina, mecanização. Beleza, não temos. Temos importada, né? Lá da Espanha e tal. Não vai posicionar o alho em pezinho, bonitinho, lindo, vai dar problema, diferenciação e tudo. Eu acho que isso aí merece realmente um investimento em pesquisa, né? Para que a gente consiga. Eu acredito que é possível. Já ouvi de engenheiros mecânicos, pessoal, que é possível algo que dê uma percentagem aceitável para ele ficar em pezinho, né? Então eu acho que isso aí, naquela minha régua curto, médio, longo prazo, eu acho que esse é de médio a longo prazo. Não dá para instalar o dedo e montar uma máquina, fazer uma máquina dessa. Trabalhar nas que já tem, mas com a realidade brasileira, né? Eu elenquei aí 3 pontos, né, que eu acho que você trabalharia, a associação poderia trabalhar para tentar o custo. Né? Eu acho que defensivos é algo que se usa muito também no alho, né? E essa chegada do bioinsumo, isso, aí, talvez essa composição dos dois é uma realidade. Você consegue dar mais segurança para o nosso consumidor, né? Alimentar para o trabalhador e ainda até reduzir custo, né? Biológico, também falo muito e aproveito para dizer aqui também. Eu vejo o biológico que foi adubo foliar há 10, 15, 20 anos atrás. Tem de tudo, tinha de tudo, né? E biológico está na moda, né? Então tem muita opção para vocês, produtores. Então eu digo que um é ruim, todos são ruins, todos funcionam. O mercado vai filtrar. Eu acho que só que como tá na moda, tá na empolgação, né? Tá todo mundo querendo usar e usando. Então eu acho que isso é uma questão. Nós vamos falar sobre isso daqui mais para frente um pouquinho, professor. Perfeito. Vamos aproveitar, Flávio, essa deixa do professor Maguinho, né? Com relação a esses 3 pontos que ele elencou. Na sua opinião, né, como que a Embrapa pode nos auxiliar, pode nos ajudar a buscar uma redução de custos em quais áreas ali né, durante o cultivo que a gente pode tentar reduzir o custo? Perfeito, Rafael. Acho que o Maguinho foi muito preciso, muito assertivo, né, nos pontos que ele elencou. Eu acho que essa questão da fertilização, né, da adubação, acontece, né? Toda a cadeia, quando ela começa a se profissionalizar, e o nível de profissionalismo que a cadeia do alho tem, inclusive em coisas de gestão, que eu acho que são referências para todas as demais, né? Ela começa a andar mais rápido do que a gente consegue a pesquisa ainda atender, né? Então, pelo empirismo, nas hortaliças a gente já viu isso em muitas cadeias, ocorre o viés do excesso, né? Então, eu acho que um dos pontos importantes é que se estude efetivamente, né, se esse viés de excesso está contribuindo e até quando. Às vezes a gente repara que ainda tem informações um pouco discrepantes dentro de uma mesma fazenda, num giro que a ANAPA promoveu, né? Eu observei um responsável por alguns pivôs, né, dizendo que usava 410 quilos de N por hectare. E o responsável por outros dizendo que usava 300. Eu falei, é uma discrepância muito grande, né? Então, eu acho que existe uma janela, existe muito espaço para que a pesquisa aumente a acurácia relacionada a doses, né, a frequência dos aportes, essa distribuição, para que a gente otimize. É claro, quando está tudo fácil e está dando muito dinheiro, a gente tem essa tendência, né? A gente vai atrás, fecha o olho, né? E vai atrás de... Agora, quando as coisas apertam, aí começa, né, professor, procurar aonde pode reduzir o custo. Exatamente. Né? Então, eu acho que existe muito espaço nessa questão da nutrição, de possíveis fontes, né? E também acho que a gente vai tratar mais à frente da questão do manejo de solo. Acho que existe muito espaço no sentido de se manejar o solo de uma maneira um pouco melhor, que favoreça, né, a microbiota do solo e questões estruturais que vão auxiliar, né, vão auxiliar na condutividade hidráulica do solo, que vai auxiliar na disponibilidade, né, desses nutrientes. Então, eu acho que tem um caminho grande nessa questão da fertilidade.
como fontes, como novos produtos, como solubilizadores de fósforo. Né? Tem muita coisa nesse caminho que pode ser, que a gente pode afinar. Né? Professor, eu acho que né, sintetizando aqui a fala do professor Maguinho e do Flávio, eu acho que o caminho é esse, é a pesquisa. Né? É o que o professor falou, muitas vezes um produtor tem um resultado em cima de uma área e ele condiciona o resultado. Foi porque eu usei 1.800 pontos de fósforo. Mas tem uma série de outros fatores ligados, né? Que tem muitos que são correlatos e não dá para afirmar que foi a fonte de fósforo dos 1.800 pontos, né, professor? Sim. E para isso que a pesquisa vai justamente levantar com dados estatísticos, porque muitas vezes a gente pega esses dados experimentais de produtores e acaba criando, né, modelos de produção, modelos seja de adubação, de algum modelo que se esparrama para os outros produtores. A hora que a gente vê, não, o certo é jogar 10 toneladas de calcário. Daqui a pouco está todo mundo jogando 10 toneladas, porque deu certo numa propriedade. Então, eu também, como produtor, eu tenho que fazer a meia-culpa. Às vezes a gente, sem dados estatísticos, absorve tecnologias de outros em realidades completamente diferentes das nossas, tanto de solo quanto de clima, né, que tem toda a diferença, quanto de variedade, de época de plantio, que são pontos importantes que não dá para a gente simplesmente chegar e falar foi esse ponto aqui que me deu essa produtividade e de repente disseminar uma tecnologia que ela foi única para aquele lote, para aquela região, para aquele produtor. Né? Perfeito. Aproveitando a deixa do Flávio, né, sobre o solo. Isso é um ponto que tem chamado muita atenção, professor. Uhum. A questão da biologia do solo. Outro dia eu estava participando de uma apresentação do professor, eu não me recordo o nome, mas é aqui do IF Goiano. Uhum. E ele falava que ele fez um trabalho numa área de cerrado, né, intacta. Ele levantou os micro-organismos daquele solo e ele fez numa área de batata, né, numa lavoura de batata. Então, a quantidade, né, e a diversidade de micro-organismos presentes nesse solo de cerrado era tipo assim, 3.000 micro-organismos diferentes e as populações diferentes, e na batata 300. Então, é uma preocupação que nós temos que ter. Quando a gente vê um fungo de solo, como a gente vê raiz rosada, esses outros atacando, e a gente não entende, é justamente em cima disso que essa falta de preocupação no passado, né, professor? De nós produtores, né? Eu dizia agora há pouco dos biológicos, né? Biológico é um componente eu chamo de um pacote, um bom pacote que os produtores de hortaliças como um todo, e o alho não seria diferente, estão buscando devolver vida para o solo. Na verdade, quando você deu esse exemplo do cerrado, é a vida natural do solo, né? Um cerrado que está ali em equilíbrio, e aí com certeza ali tem patógenos, que nós chamamos de patógeno, né? Porque naquele triângulo dos colegas da fitopatologia, mas ali ele está com antagônicos, ele está às vezes com algum que... em equilíbrio. Exatamente. Então, e aí, voltando à questão de adubação, a preocupação do produtor de hortaliças era quanto ia colocar mais de adubação mineral. São sais, é químico. Uhum. Aliado a isso, é natural e necessário muito uso de defensivo em hortaliças. Cultivo intensivo, tem uma série de... Não vamos nem muito entrar, mas é a realidade, né? Todos sabem, e os produtores estão buscando melhorar isso e tem melhorado. Mas continuam, químicos entrando no solo. Suco de plantio de batata, na hora que você prepara seu canteiro, tem produto ali, né? Bom, químico. Então foi químico, e a vida do solo foi acabando. Por quê? Mas o resto de cultura. Primeiro que a exportação de hortaliça é muito grande, deixa pouco o resto de cultura.
não deixa muita coisa, né? Você exporta, você tira 15, 18, 20 toneladas de alho, você tira 50, 40 de batata. Isso saiu do solo. Então, o que ficou é muito pouco disso. E logo é mineralizado, então, porque condições de cerrado, né? Aquela matéria orgânica, ela é rapidinho e vai embora. E aí o pessoal veio voltando, né, com, eu diria que talvez uma influência dessa moda, questão dos orgânicos aí e tal. Devolver vida para o solo. A adubação verde passou a ser uma coisa que era de sala de aula, né? O professor dava aula, os alunos davam moral, achavam que aquilo, né, ninguém faz isso. E hoje é o contrário, né? Hoje a preocupação que adubo verde usar. Então nós já estamos nesse nível, né? Quem vai usar, vai. Mas o qual? Então, aí veio os biológicos, que eu dizia agora há pouco, né? Que aí tem de tudo também. E eu acho que é um momento de filtrar. O mercado vai filtrar naturalmente, né? Vocês, produtores, vai ter produto que vai bem na sua propriedade, o outro vai melhor do colega, mas está usando. Aí tem os on-farms, as multiplicações, que também é um negócio que tem que ser pensado, porque tem de tudo também, né? Então mas tudo bem, eu acho que é uma questão, é um momento de melhor assim do que não ter. Então, melhor assim do que não ter. Então tá tendo, os produtores estão correndo atrás, tem biológico solubilizador de fósforo, tem biológico que combate o outro patógeno, nematicidas, bacilos nematicidas. Ótimo, e isso tá vindo, né? As empresas estão vindo, empresa de biológico cresceu violentamente. Perfeito, eu acho que isso é muito importante, devolver vida para o solo. E isso vocês estão fazendo. Mas está fazendo certo, errado? Não é. Acho que isso é o natural que a pesquisa vai trazer, o manejo vai trazer, a prática vai trazer e vai ficar. Isso é o mais importante. E vai, como que o Flávio disse, esse vai entrar num pacote de manejo que talvez ajude a diminuir o excesso de adubo, que nós estamos falando aqui do excesso de adubação. Você vai diminuir custo e você vai condicionar um ambiente mais favorável para desenvolver o alho, a batata, seja lá o que for das hortaliças. Então isso é muito bom. E uma coisa, para fechar, uma coisa que vocês já têm que começar a se acostumar. Análise de vida do solo. Isso tem que virar rotina. Igual você não analisa, e eu vejo vocês, produtores maiores, agricultura de precisão, vai lá, tira os pontos, né, tudo certinho dentro do pivô, para fazer aquelas adubações, né, fragmentadas, acompanhando a agricultura de precisão, né? E não vejo muitos de vocês fazerem uma análise de nematóide, que é barato. É igualzinho, é uma preço de solo. Não vejo, e eu acho que agora já tem, a Embrapa desenvolveu a tecnologia, já tem laboratórios credenciados. Um ponto relevante, né, professor? Fazer vida do seu solo. Então, só aquela tradicional que eu vejo desde que eu era estudante, tem tanto de NPK, areia, silt, é solo, argila, não sei o que. Beleza, continua sendo e será sempre importante. Mas tem que começar a agregar essas coisas. Eu vejo muito produtor que uma cultura cara como do alho, as outras hortaliças de maior relevância também são. E às vezes um investimento barato, saber que população do nematóide começou ali. E agora você pode saber como estava a vida do meu solo. A partir dali você começa a tomar decisões, como o Flávio disse, que vai te ajudar no manejo como um todo para, quem sabe, você diminuir o adubo, mudar o adubo, mudar a forma e quando ele entrar e que quantidade entrar. Então, esse momento ele é muito bom nesse sentido. Claro que nós temos que ter um pouquinho de paciência para se ajustar. Questão de tempo. É o que eu disse, é o foliar de 15, 20 anos atrás. Tinha de tudo. Naturalmente ficaram produtos hoje que são muito menos foliar, muito menos adubo, são bioestimulantes, trazem efeito hormonal, etc. E muitos até efeito, até mesmo combatendo algum patógeno, mas são registrados como fertilizantes. Tudo. Então isso foi o mercado que foi trazendo, foi filtrando e foram ficando bons produtos, né? E eu acho que o biológico, nós estamos vivendo isso agora, nesse momento. Daqui a pouco vai estar tudo... os biológicos vão estar, o manejo, o adubo verde, qual colocar, quando, né? Isso já está... As informações vão vindo, né? E isso vai ajudar muito vocês. Eu acho que esse é o caminho que já não é nem sem volta. Ele já existe, agora é uma questão de trilhá-lo e a gente ganhar mais informações boas para vocês, produtores.
E eu chamo isso, devolver vida para o solo. A vida do solo tinha sido abandonada, não é nisso mesmo. Exatamente. Flávio, a Embrapa tem um trabalho muito legal. Me fugiu o nome da professora agora. Eu esqueci o nome da pesquisadora, mas pesquisadora. é o BioAS. É a IEDA. Que é um sistema de análise, né? Esse sistema de análise da... Desculpa interromper, não é a IEDA, professor? IEDA. A IEDA tem um trabalho muito legal sobre a biologia do solo, que a gente deve preocupar, né? Não, fundamental. Fundamental. Acho que, na verdade, a gente foi se esquecendo ao longo de uma corrente de desenvolvimento tecnológico, né, desse olhar mais amplo, né? Então, em algum momento, a gente achou que só a fertilização química resolveria, mas nós não estamos num ambiente inerte, né? Nós estamos num ambiente de muitas interações, né? E o solo, naturalmente, pela sua grandiosidade biológica e de cargas, né? Ele tampona muita coisa, muitos erros da gente ele mesmo pode corrigir. E essa atividade microbiológica, essa vida do solo talvez seja a principal, né? Na questão de supressão, equilíbrio da população, né? Microbiana, e também na disponibilização, na questão física do solo, tão importante também para expansão radicular, encontro de nutrientes, fluxo deles. O professor Maguinho colocou um ponto, né? Ele falou assim, ó, hoje todo mundo sabe que o adubo verde é bom, né? E é de fato. O que se percebe um pouco ainda é a dificuldade de se aceitar a necessidade de uma rotação de cultura, né, daquele pousio para as adubações verdes. É uma coisa que muitas vezes ainda parece um prejuízo por ter uma área parada ao invés de um ganho por estar promovendo um tratamento. Então, eu acho que talvez pesquisas no sentido de avaliar que percentual de área rotacionar por ano e também qualificar e quantificar o ganho por esse tratamento, que é um processo de construção dessa fertilidade química e biológica, né? Esse sistema que a IEDA desenvolveu está fundamentado na análise de algumas enzimas que indicam, né, a massa microbiana e a diversidade dela. Saúde do solo. A saúde do solo. Então é muito importante incorporar essa lógica, é muito importante estudar essa questão, inclusive, da composição que se vai colocar nesse mix, né? Hoje em dia, a gente, em plantas de cobertura, já não se usa uma única. A gente costuma fazer um mix que nos traga um agregado de vantagens, né? E é interessante se a gente pensar que cultura como a soja, em algumas regiões, vem incorporando isso com mais velocidade que uma olerícola. Pois né? Porque eu me lembro quando eu fui estudar olericultura, né, o professor Casale parafraseou um colega e falou assim, não, olericultura é matéria orgânica e água na sua essência, né? E a gente, aos poucos, foi perdendo um pouco da visão da importância, né, até encantados pelo que nos entregavam os químicos, né? Então eu acho que a gente precisa achar esse ponto, é onde eu vou até citar uma coisa interessante. Eu fiquei anos no Mato Grosso e acabei me envolvendo um pouco, participando de alguns eventos da soja, onde apresentavam os resultados dos concursos de produtividade da CESP. E era interessante, porque após a apresentação e debate de alguns anos seguidos, os produtores começaram a falar assim, mas eu uso as mesmas fontes, né? Ponho até um pouco mais, né? Uso o mesmo genética, os mesmos defensivos, só até mais... Por que determinadas áreas produziam tanto? E foi ficando evidente que aquelas áreas eram áreas de pelo menos 5 anos de uma construção ou reconstrução da microbiota. E isso foi decisivo no convencimento, né? A partir daí, muita gente começou a buscar, né? E eles vêm conseguindo viabilizar isso também muito através de integração, né, de lavoura e pecuária, mas o fato é que a resposta vem se manifestando e vai se manifestar na olericultura e na produção de alho também. E a gente vê que os fatores que uma adubação orgânica, essa rotação, esse pousio com plantas de cobertura entrega, que muitos produtos que se usam hoje em dia são carbonos, né? Você está pagando caro para botar carbono no solo através de ácidos fúlvicos, ácidos úmicos, de fontes que são muito, muito mais caras e não vão entregar todos os benefícios que uma rotação com plantas de cobertura podem entregar,
né? E isso contribui com a elevação de custo, porque nessa fase, inclusive, que o Maguinho colocou, muitos produtos sendo lançados, né? O produtor está sempre ávido, tem que buscar solução, né? Faz parte do papel dele. E vai experimentando. Quando a gente vê, começa a dar certo, a gente não sabe nem qual foi, né? E a gente tem aquele rol, né? O nosso custo já subiu, né? A gente já botou muita coisa ali e não sabe nem mais isolar fatores, né? Então, eu acho que a pesquisa pode apoiar dessa maneira, sistematizando essas avaliações, pegando as experiências, né, que o campo observa muito bem e procurando sistematizar para compreender, isolar fatores e, às vezes, até fazer análises econômicas do tipo, o que está entregando tal procedimento é muito pouco em relação ao custo e a gente pode ir procurando organizar, né, essa visão. Professor, ainda em cima do tema de adubação verde, que o Flávio bem colocou, rotação de cultura, né? Eu tenho tido experiências de áreas que eu tenho feito, né? Planta de cobertura, braquiária rosiziense, que a gente mais usa e que tem mostrado, né? Demonstrado para nós ali que vale a pena deixar de fazer um ciclo de soja, um ciclo de qualquer outra cultura, porque ela entrega 2, 3 toneladas a mais quando você deixa um prazo. Em São Gotardo, tem alguns, os que mais têm produzido em qualidade, em quantidade, tem deixado até 2 anos com braquiária. Tem feito biológicos em cima dessa braquiária e depois de 2 anos fazem as correções de solo. E depois de 2 anos vem e planta o alho e são os que mais têm produzido. É isso mesmo, professor? Sem dúvida. O senhor tem observado? Nesse caso aí a resposta está na ação. Braquiária é muito bom, né? Eu sei que tem diferentes braquiárias. A que você falou, rosiziense, eu tenho dificuldade de falar. Ela é a mais usada porque é mais rápida o ciclo, né? Não é nem a que dá mais massa. Tem uma outra. Não, acho que a Brisanta dá mais biomassa. Mas essa que a turma está usando, ela é muito boa. E eu tenho feito muito trabalhos com nematicidas envolvendo hortaliças, principalmente cenoura e batata. Bom, braquiária, você pega na tabela de pesquisadores nematologistas todos os nematóides, é praticamente ela que quebra ciclo, exceto pratilencos. Aí a turma da batata já tem que ficar um pouquinho mais, né, atenta. Mas para o alho e para outras hortaliças não tem, assim, para as nossas condições, né? Para as nossas condições, a braquiária é quase que imbatível nesse momento, eu acredito. Pelo que ela deixa de biomassa. E controla nematóides, como eu acabei de dizer. Mas alho, nematóide não é problema. Essa é outra linha que carece de alguém trabalhar. Isso é uma afirmação muito vazia, assim, muito... Raiz rosada, ela tem indicação também? É isso que eu diria que como ela devolve muita vida para o solo, porque deixa muita matéria orgânica. E você joga muitos biológicos que vão competir com essas... Isso, você vai criando um ambiente antagônico ao esclerótico da podridão, ao cetofoma da raiz rosada. Quebra a nematóide, aí já é porque ela tem exudatos que ela quebra mesmo, o ciclo do nematóide. E trabalhos mais recentes, inclusive na folha. Raiz já é sabido. Inclusive na folha há indícios que também tem. Claro, e você incorporar a folha também, né? Então... Então eu dizia a questão do nematóide. Os nematologistas, eu tenho uma parceria muito grande com a professora Maria Amélia da nossa instituição, com o Jadir, né? O Jadir me ajuda de vez em quando também, lá da Embrapa, foi um aluno nosso, né? Nematóide causa o dano per se, ok? Né? Ele entra na raiz, ele, vamos dizer assim, rouba a energia da planta porque ele precisa se multiplicar e tal. Mas ele também abre porta para outros patógenos. E aí é isso que alguém da pesquisa tem que olhar um pouco para isso. E aí de vez em quando a gente vê um zoom aqui, outro ali, um fulano fala assim, o Beltrano ali, o produtor X, usou nematicida e parece que foi bem.
Ah, mas não tinha nematóide na área. Primeiro não pode afirmar isso, não fez análise, nem sabe se tinha. Não tem dano aparente de nematóide, quando a gente vê, a coisa já tá... Então, o nematóide já começa a causar problema em estágios iniciais, que não são visíveis a olho nu, mas ele está causando problema. E aí, esses indícios, assim, fulano usou nematicida, foi bom. Não tenha dúvida. O nematicida, seja ele biológico, que tem biológico, seja ele químico, não tem muitos, mas tem. Ele, segurando a população nematóide, está também fechando portas de entrada para outros patógenos. Então, eu acho que é uma linha assim, que merece um olhar da turma do alho. Assim. Eu sei que o alho tem tanta coisa para ser feita, né, que vocês não dão conta de abraçar o mundo, mas põe aí na listinha, né? Eu acho que manejo de nematóide em alho, e aí passa muito por rotação. E a braquiária, sem dúvida. É claro, se você pegar crotalária também, mas crotalária já tem algumas limitações para plantar, por exemplo, primavera, assim, a questão de tempo, de questão climática, né? Ela vai ficar... Ela é ótima, ela é uma planta que é tida, né, como nematicida e tudo. Mas a braquiária, num contexto, exceto realmente para pratilencos, que merece um cuidado, mas aí é a turma mais da batata, né? Eu acho a braquiária fã. Mas mesmo os produtores de batata, eles adoram a área e sabem que produz bem quando tirou braquiária. Isso eu vejo. Mas aí eles aportam nematicida para dar uma segurada no pratilencos, que é sabido que ali provavelmente tem uma população, porque era braquiária. Então não justifica não usar. Ou seja, os benefícios ainda são maiores. Então, braquiária é excelente opção. E agora, como o Flávio disse, tem outras, né? Outras adubações, outras plantas de cobertura, de adubação verde. Aí merece estudo, né? Você vê outras aí no campo, né? E aí é muito do manejo de cada produtor, da opção. Mix é uma coisa que está, entre aspas, assim, um pouco na moda. Mas, assim, só também há uma certa... de alguns colegas, né, que a gente lê, né, a gente da pesquisa acaba lendo mesmo, fica lendo, né, coisas de trabalho e tudo para entender, para aprender também, né, que a gente nunca deixa de aprender. E mix também tem uma pequena polêmica envolvida, porque você tem de tudo um pouco, mas um pouco de tudo. Então, às vezes você determinadas plantas, se elas estivessem isoladas, daria um efeito melhor. E aí tem que ter, então, quem já ouviu, que mix é esse, né? Exatamente. Que plantas nós temos ali, né? Que o mix que é bom, né? Eu estou misturando várias plantas, o benefício de cada uma. Beleza, isso mesmo, tem isso mesmo, não é mentira, não. Mas atenção, que mix é esse, né? Porque às vezes no mix tem plantas que multiplicam nematóides. Aí entra naquela, né? Eles criam alguns pacotes e aí a pessoa copia, vai no embalo dos vizinhos. Exatamente, não é uma verdade por si só. Né? Então, esses mix eles demandam estudos específicos mesmo, né? Tudo isso é pesquisa e estudo específico. Às vezes está multiplicando, né? Algumas daquelas plantas estão atrapalhando, trabalhando contra, né? Outras que estão ali, né? Tem realmente uma relação muito específica com cada cultura, inclusive para a questão até da própria biomassa, muitas vezes. Isso. Né? Então, é o que se está procurando, né? E graças a Deus, como o Maguinho falou, a gente já tem hoje um grande aparato aí de estudos que servem para balizar os ajustes que precisam ser feitos, por exemplo, para o alho. E assim, essas rotações, né, tradicionais, que aí não é visando adubação, é visando você quebrar um ciclo de alguma coisa no solo com outra cultura econômica. Então, soja, milho, trigo no frio. Tem muita atenção também. Porque existe aquele tradicional que a gente tem na literatura, hortaliças é bom rotacional com gramíneas, milho, braquiária. Mas milho é muita atenção com milho, porque tem milho híbrido para tudo, tem muitos materiais. Não é uma área que eu entenda, mas o que os colegas chamam atenção é que tem milho que multiplica determinados nematóides, inclusive de galhas. Raiz rosada. Então, cuidado, assim, porque que milho é esse, né, que você está plantando? É o híbrido tal, que é muito produtivo, beleza. Então eu fiz rotação com milho. Mas que milho é esse? Que vai... E às vezes o produtor está a pé com essa informação. Porque às vezes quem detém o híbrido nem mesmo sabe, mas nem mesmo tem interesse. Ele não criou aquele milho para você, Rafael, produtor de alho. Ele criou o milho para o produtor de milho.
né? Então, se vai depois tem hortaliça ou não, aí... Eu acho que também essa verdade, né, em relação à rotação com milho muito tradicional, né, em diversas cadeias aí de hortaliça, eu acho que também se fundamentou com mais solidez no tempo que a gente trabalhava com cultivares ou híbridos bem mais rústicos que os atuais, né? A gente teve um ganho de produtividade de milho, mas antigamente, se você fosse falar em fazer uma aplicação de fungicida no milho, o pessoal arregalava um olho, né? Eu trabalhei plantando milho doce e falei assim, você está fazendo fungicida? Hoje qualquer híbrido se faz fungicida, né? Então tudo isso são variações, é tudo tão dinâmico, né? Que as coisas precisam ser revisadas também, né? E a ANAPA tem... e tudo isso envolve pesquisa e resultado com dados estatísticos. Então, nós temos apoiado muito instituições que se comprometem a desenvolver soluções, né? No caso da podridão branca nós trouxemos recentemente através de uma empresa, uma cultivar também, de uma rotação de cultura para justamente reduzir o banco de esclerótio, né, de Cepivorum. Estamos fazendo teste em São Gotardo, tem alguns produtores, como o Grupo Sequita, que é nosso amigo, e outros produtores estão fazendo teste. Então, ou seja, é uma questão técnica também, não é só... então tem o alvo que nós queremos atingir, né? A raiz rosada, é o nematóide, é a esclerótio Cepivorum, né? Então cada doença ali, nós temos que buscar a solução que vá de encontro para combater ela e reduzir. O objetivo é reduzir, equilibrar mais o solo para não deixar elas afetarem economicamente, né? Perfeito. Mas agora, voltando um pouquinho, no começo da nossa conversa, eu abri falando que é uma cultura muito artesanal, né, Flávio? E de fato né? Então o plantio é manual. Então, na média, os produtores colocam lá 400 dentes por hectare, em pezinho, né? Para quem não sabe, né? Então tem que pôr aquela pontinha do dente do alho, né? Para cima, e o quadradinho se planta embaixo, que é onde vai sair a raiz, né? Então, assim, eu que já viajei, já tive na China, já tive na Europa, Estados Unidos, já vi várias e várias máquinas de plantio de alho, mas nenhuma que fizesse essa colocação da semente do alho, né, esse plantio da semente do alho em pé, da maneira como ele desenvolve, atingindo o seu potencial máximo, do que se ele cair deitado. Então, quando ele cai deitado, ele já vai gastar energia para fazer a volta, para a folhinha vir para cima, para a raiz puxar para baixo, e ainda corre o risco de ter algum defeito, né, na cabeça ali, prejudicando a questão comercial. Flávio, você vê alguma forma que a Embrapa poderia nos auxiliar, nos ajudar nessa mecanização? Nós temos, né, várias necessidades de mecanização. E eu citei uma delas, o plantio, né? Você vê alguma possibilidade da gente desenvolver algo que possa, né, estar mais próximo desse plantio manual, na posição correta? Vejo sim, Rafael. Eu acho que até de tudo que você citou, né? Acho que o Maguinho começou lembrando muito bem a questão do toalete, que talvez seja muito difícil de se mecanizar, né? Assim, a um custo viável, né? Num primeiro momento, é claro que eu acho que a gente vive num mundo hoje que a gente tem um aparato ferramental de questões digitais, de sensores, de mecanismos de alta precisão que praticamente nos permite tudo, sonhar com quase tudo, né? Mas a gente tem, claro, que chegar numa equação também de viabilidade econômica para cada tempo, né? E para cada situação. Mas especificamente pensando, né, na máquina de plantar, né, numa plantadora de alho semente, que talvez só o Brasil venha exigindo uma situação diferenciada. Como você falou, se a gente fizer uma pesquisa aí, nós vamos encontrar... né, entre Ásia e Europa, a gente vai encontrar uma infinidade de fabricantes, tudo com uma lógica muito parecida, um mecanismo muito parecido, né? Então, eu acho que a gente precisa partir da nossa necessidade para uma visão de adequação desse mecanismo base, que parece lógico, funcional e barato, né? Fazendo uso desse ferramental hoje de mecânica de maior precisão e de sensores para fazer esses ajustes e adequação. Isso é possível, né?
Hoje a Embrapa não tem, assim, embora tenhamos uma unidade, né, de instrumentação agrícola, a gente não tem uma unidade específica de mecanização, mas a gente começou a buscar essa possibilidade através de parcerias, né? Então, parcerias com institutos que trabalham mais a questão específica industrial, né? E, naturalmente, é interessante a composição também com indústrias efetivamente, porque a nossa pesquisa vai chegar numa célula, num modelo, né, num protótipo, mas para que isso ganhe escala, é importante que a gente tenha depois a indústria, né, os fabricantes de implementos, de máquinas que venham a acolher, né, esse desenvolvimento, esse protótipo, possivelmente até a patente de um mecanismo para efetivamente pôr em escala. Eu acho que é viável, eu acho que são arranjos que a gente cada vez mais está tendo que buscar e avançar sobre eles. A gente até tem uma conversa inicial com o Instituto Nacional de Tecnologia que acolhe uma unidade Embrapi, né, que é a empresa brasileira de pesquisa industrial, que tem mecanismos até mais céleres e mais atualizados de inovação, até pela própria natureza do que se pesquisa, né? Então a gente está buscando esse entendimento para começar, né, dentro da visão deles, né, de designers e de profissionais de mecânica. Não parece algo difícil, como o Maguinho bem colocou. Não parece algo difícil de ser feito, né? É claro que entre o princípio e o ajuste final, né, tem muita coisa, mas é possível sim. E eu só essa questão da Embrapi é bem lembrado. De fato, isso é uma empresa, né, que está até assim para questão da agroindústria ávida, né? A gente tem notícias. Eu tenho um projeto de Embrapi, né, com batata, semente, e a gente convive um pouquinho, o pessoal, no caso, a unidade do IF Goiânia e Rio Verde, né? E é possível, eu acredito que é. Agora, veja bem, os mecanismos que a gente vê hoje é aquele mecanismo em que o dente, né? Ele cai, e existe ao final da canaleta onde ele cai uma espécie de um aparato que dá um toque nele para ter aquele efeito que eu brinco, né? Como se fosse aquele boneco João Bobo, né? Que é do meu tempo. Ele rolar. Que por mais que você bata, ele fica em pé. Aí tem que ter a questão da densidade da parte de baixo. Em bubinho de cebola, isso funciona muito bem, porque o bubinho já é maior e tem uma base que ele vai naturalmente... Mais pesado. Quando receber o toque, ele vai ficar em pé. Aí o alho teria que realmente pensar em trabalhar com alho pesado. Que vocês já fazem isso, né? O dente ali. Bem classificado. Peneira né? 1, graudona mesmo. Beleza. Mas e os outros? Olha, ninguém se iluda também que você vai conseguir ficar uma... 100%. Não, mas não precisa. Eu acho que, querendo ou não, vocês vão ter que ter algum tipo de mão de obra para outras coisas. Né? Não dá para zerar. A ideia não é essa, zerar a mão de obra em hortaliças. Ainda acho muito difícil zerar. Mas é diminuir. Eu acho que isso... Então, imagine que você conseguisse plantar... Que com alho pesado, eu acho que você planta mais da metade da sua área com alho pesado. Talvez não se joga alho semente fora, não pode. Então você planta, tem gente que planta até palito, né? Mas, aumenta a população, né? Mas não se pode dar o luxo de jogar fora. Mas imagine que a maioria da área você consiga que essa máquina tenha eficiência. Pronto, né? Você teria de mão de obra 100, você passaria para 40%, 50% a menos, sei lá. Já, né, o custo já cairia violentamente, não é? Então, eu acho que... O fato é que solução há para tudo. Tem. Precisamos debruçar. Né? Agora, quando a gente não encontrou é que a gente ainda não pensou suficientemente sobre ela. E essa né? ideia que ele falou do fotossensor, né? Isso aí já existe, por exemplo, em máquina de colher tomate indústria para jogar o de cor. Já existe nos packing houses de tomate para mesa. Existe selecionando grão de forma vertical, né? Então, uma velocidade impressionante. Você condicionaria a ele só aceitar o dente que, a foto, né? Que é um fotossensor, né?
que ficasse realmente o mais próximo de ficar em pé ou em pé mesmo. Então, tem, viu? Eu acho que cai naquela, né? Enquanto tá tendo mão de obra, tá todo mundo acomodado. Ninguém tá. Agora, a hora que. Mas já tá difícil. Tá diminuindo muito. Tá ficando mais caro. Então, eu acho que esse é um gargalo que a Europa já passou, Estados Unidos já passou, e eles mecanizaram e aceitou bem, né? A Europa planta de máquina quase que toda. Tem uma pequena região lá que ainda planta manual, mas a área é pequena. Mas se vai para o resto do mundo, né? Então, já está bastante tecnificado. E eu acho que nós vamos chegar nesse ponto. Porque com essa busca para redução de custo, o plantio é importante, né? E mais do que isso, quando não tiver mão de obra, né? Se não tiver disponível, nós vamos ter que plantar de máquina. E aí todo mundo plantando de máquina cai naquela, né, professor? Hoje nós todos entregamos toaletado, mas se todo mundo entrega ele só escovado, né? Então, se todo mundo planta na máquina, todo mundo vai estar em igual competição. Então aí é mais fácil a introdução a aceitação de uma máquina para superar ou complementar, né, a mão de obra utilizada, né? Mas que papo bom que nós batemos aqui, né? Foi bom. Muito bom. Foi bom demais. Eu gostaria, antes de partir para o encerramento, agradecer, né, mais uma vez a presença Obrigado do professor Maguinho, que a gente tem tido próximo, né, em eventos, né, nos encontros, né, lá na fazenda, né, professor? Sim. Sempre trabalhando para tentar a melhoria, tentar cada vez mais dar eficiência para nós produtores, né? Então, gostaria, professor, que pudesse despedir aí, fazer as considerações finais e depois eu passo para o Flávio. Obrigado mais uma vez, né? É uma cultura muito desafiante, né? Então, para quem é pesquisador, a gente vive disso, né? De desafios, né? A gente quer resolver problemas. E, assim, os trabalhos que a gente tem feito em parceria com vocês são de aplicação imediata ou pelo menos de aplicação a curto prazo, né? Obviamente com algum ajuste. E isso também é animador para um pesquisador. É bom você conversar com um produtor que está fazendo algo que você ajudou a desenvolver, direto ou indiretamente. É muito gratificante, né, para um pesquisador. E é o que eu faço, né? A gente faz trabalho mais aplicado. É a minha formação, né? Eu tenho mestrado, doutorado em fitotecnia mesmo. E, assim, na verdade, eu diria que minha carreira tem momentos, assim, que melhoraram muito. E um deles foi quando eu entrei muito na cadeia da batata, lá, você que lembra disso, há, sei lá, 20, 25 anos atrás. E mais recentemente, há, sei lá, 7, 8 anos no alho, né? Comecei a convite de uma pessoa que eu sempre sou muito grato, né? Que é o Carlos Inácio, consultor de alho. Me convidou para aquele trabalho de vernalização, né? E hoje muita gente aplica ele, a temperatura negativa. Inclusive eu. Pois é. Então, e de lá para cá não paramos mais e não queremos parar. Enquanto tiver saúde, né? E a gente vai continuar trabalhando e sempre serei muito grato à ANAPA e podem continuar contando com a gente. Nós agradecemos. E obrigado por essa oportunidade aqui. Realmente é legal bater esse tipo de conversa, assim, bater esse tipo de papo, né? Bom demais. E agora, passar para o Flávio, né, que a Embrapa tem sido, Flávio, na minha carreira profissional, eu acho que por volta de 93, 94, né, eu estava num projeto na EPAMIG, Minas Gerais, em Uberaba, e eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Nozomo, né, que infelizmente, recentemente, né, ele nos deixou, né. E ali eu comecei a estreitar uma relação muito grande com a Embrapa. Desde essa época, então, começamos a desenvolver. Na época eu trabalhava com hidroponia, né? E depois aí eu vim trabalhar, passei por 2 empresas e sempre, né, ao lado da Embrapa, provocando, levando situações, buscando informações, né? E depois vinha ser, né, presidente das associações, onde a gente estreitou ainda mais a nossa relação com o intuito de buscar soluções para os produtores. Então, eu agradeço, né, sou muito grato a essa parceria com a Embrapa de longa data, né, e gostaria também que você pudesse fazer as considerações finais.
desse nosso bate-papo. Tá ótimo, Rafael. Realmente, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É realmente um formato muito, muito legal, muito agradável, né? A gente vai ficando à vontade aos poucos, é muito, muito bacana poder estar aqui junto ao professor Maguinho. Realmente, a Embrapa, ela é muito importante para a gente, para que a gente possa entregar o que a gente se propõe, essa integração, né? Então, a gente, como falei, a cadeia do óleo é de muita relevância e a gente quer cada vez mais se aprofundar e ampliar o que podemos fazer. E eu acho que vocês conseguiram, né? A cadeia do óleo ela chama muita atenção pela organização da associação que congrega os produtores, mas também pelos arranjos de alguns produtores em grupos, as maneiras a gente vê uma forma de gestão de alguns que eu acho que são importantes referências até para os demais produtores de outras cadeias. Então, o Maguinho colocou que ele acha que a cadeia, né, que a ANAPA é a associação mais organizada, que eu conheço é a mais. Né? E eu acho que o que vocês conquistam com essa organização é muito importante até para todas as demais hortaliças, né? Para todos os demais produtores, sejam grandes ou pequenos. A mostra do que o poder de estar organizado e saber direcionar a força desse grupo pode fazer. Né? Então, a gente quer no futuro cada vez mais poder usar, inclusive, como exemplo tudo isso que vocês vêm construindo. E principalmente nessa visão que eu considero realmente uma visão muito estratégica e de uma capacidade de enxergar distante do apoio à pesquisa. Né? Na maioria das vezes a gente fica... parece até que querendo ir lá prestar um favor e não é ouvido, né? Mas vocês não, vocês têm claro as demandas, vocês têm as coisas muito bem já estabelecidas e vêm fazer essa interface com a pesquisa, né? Inclusive através de editais, através de articulações e aporte de recursos públicos, mas essa articulação é fundamental, né? Através do aporte do recurso privado que vocês angariam. Então, eu acho que essa mentalidade ela é o que pode fazer uma cadeia que já está em alto nível realmente progredir. Então, uma excelente referência. Para a gente é um grande privilégio poder estar próximo, queremos continuar sempre, né? Que possa ser muito duradoura, como o Maguinho falou, esse relacionamento de vocês com a pesquisa, né? Observo que vocês estão fomentando vários trabalhos, procurando onde as pessoas estão, né? Com os trabalhos que têm aderência e chegando lá e apoiando. Eu acho que esse é um caminho brilhante, né? Parabéns por essa visão. Perfeito. E queremos estar junto, né? A gente é parceiro realmente, de verdade. Muito obrigado, Flávio, pelas palavras, professor Maguinho, né? Nós estamos já partindo para o encerramento, né, de mais esse podcast. Agradecer a presença de vocês, foi muito rico para mim, né? Falar um pouco, né, do que a gente tem feito em parceria e conhecer mais de todo esse trabalho envolvendo a pesquisa, né? Então, eu agradeço também a todos vocês que estão assistindo o programa pelo YouTube e ouvindo, né, nas plataformas de áudio. O nosso trabalho é levar informação a todos os produtores de alho do Brasil. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês que nos acompanharam. Né? Até o próximo programa. O Alho em Foco é uma realização da ANAPA em conjunto com as nossas empresas parceiras. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.